Começar a gravar aqui. Beleza, você tá vendo a tela? Tô vendo sim. Tá, beleza. Bom, então, vou fazer então o cálculo do momento de inércia, que é a seção 5.4, né? Então, na seção 5.3 a gente definiu, né, o momento de inércia. Deixa eu escrever ele aqui. Então, o momento de inércia aí, né, ele é o somatório, né, em I da massa MI vezes esse raio RI ao quadrado, né? Onde RI, né, ele é uma distância que vai do eixo de rotação, né, do eixo de rotação, e percorre todo o corpo, né? Percorre todo aonde que tiver a massa, né? Todas as massas MIs que compõem aí o corpo rígido, tá? Então, a gente fez isso, né, usando aqui como se a gente pudesse decompor o corpo rígido em infinitas massas MIs, né? Infinitas não, né, em várias massas MIs, né, um número muito grande de massa MI, tá? Então, agora, de fato, aqui a gente vai calcular o momento de inércia para um corpo rígido, né? Então, igual a gente calculou para as posições do centro de massa, né, esse somatório aqui ele vai virar uma integral, né? Então, no caso, ele vai virar uma integral dessa distância, r quadrado, tá? E é uma integral em dm, né, onde dm é o elemento de massa do corpo rígido, né? dm é o elemento de massa, né? Então, é como se eu fatiasse, né, o meu corpo rígido em vários elementos de massa, tá? E vou fazer essa integral dessa distância, né, do eixo de rotação até o elemento de massa, e integrar isso no corpo rígido inteiro. Bom, a gente tem que a massa, né, é a densidade do objeto vezes volume, tá? Então, em vez de trabalhar, né, com o elemento de massa, é mais conveniente a gente trabalhar com o elemento de volume, né, para fazer a integral aqui. Então, é só lembrar que o elemento de massa vai ser a densidade ρ vezes o elemento de volume, dV. Tá? Então, tá. Então, de fato, aqui, o momento de inércia a gente vai calcular como uma integral, essa R quadrado vezes ρ dV. Tá? Bom, e só lembrando também que a gente chegou na definição, né, do momento de inércia. Então, o que a gente tinha feito foi colocar um eixo XY e a gente colocou um objeto aqui, tá, que tinha um formato qualquer. A gente colocou o eixo de rotação bem na origem, né, e esse objeto estava rodando no sentido anti-horário aqui, tá? Ele estava fazendo essa rotação, né? E a distância RI é essa distância aqui, ó, né, do eixo de rotação, e vai cobrindo a massa do corpo inteiro, tá? Então, só para falar que esse RI é uma distância que está perpendicular ao eixo de rotação, né? O eixo de rotação está aqui ao longo de Z, tá certo? E esse vetor, desculpa, essa distância, R, é uma distância que é perpendicular ao eixo de rotação, tá? Fazendo o corpo. Então, sempre que, quando a gente for calcular nos exemplos aqui, a gente vai ver que, na hora de saber quem que é esse R é uma distância que é sempre perpendicular ao eixo de rotação, tá? Ok.
Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Então, nesse exemplo, eu tenho uma barra fina, tá? Então, eu tenho uma barra aqui que está ao longo de x, tá? E essa barra aqui tem uma certa massa n, tá? E ela tem uma dimensão em x aqui, uma dimensão a, tá? E aqui está o eixo de rotação está ao longo de z aqui, tá? Então, quer dizer, esse objeto aqui, ele está rodando, o z está aqui para cima, o x está aqui, né? O x é a caneta aqui, o x ele vai rodando nessa direção aqui, né? Perpendicular a z, tá? Então, ele vai fazer esse tipo de movimento aqui, tá? Então, tá. Então, para calcular o momento de inércia aí, então vai ser essa integral, tá? Agora, quem que é esse r quadrado aqui? A distância perpendicular ao eixo de rotação, né? Se o eixo de rotação é o z, a distância perpendicular ao z é essa distância x aqui, tá? E esse aqui está fazendo o papel desse vetor r quadrado, tá? Então vai ficar integral de x ao quadrado, tá? Vezes ρ, é a densidade do objeto, vezes o elemento de volume, né? Esse objeto ele tem só uma dimensão, só ao longo de x, então é vezes dx. Tá? E a integral aqui vai de 0 até a. Então, o momento de inércia, tá? Aqui vale a pena a gente escrever aqui que é o momento de inércia ao longo de z, tá? Que é o eixo de rotação nessa direção z aqui. Tá? Então, vai ficar essa integral, o ρ é constante, sai da integral, então vai ficar a integral de x ao quadrado dx. Então, vai dar x ao cubo sobre 3. Então, vai dar a ao cubo sobre 3. Tá? Agora, não é usual, né, a gente trabalhar com o momento de inércia em função da densidade ρ, mas sim da massa do objeto, tá? Da massa total do objeto. Tá? Então, para essa barra fina aqui, a massa é m, né? E a massa é a densidade vezes o volume, né? Então, a densidade ρ, o volume dela é simplesmente a dimensão A. Então, é ρ vezes A. Tá? Então, só para tirar daqui que ρ é igual a massa m dividido por A. Então, só reescrevendo aqui, o momento de inércia IZ é igual a m sobre A, vezes A ao cubo sobre 3. Aí, corto o A com esse A, vai dar ma ao quadrado sobre 3. Tá? Então, esse aqui é esse momento de inércia para esse objeto aqui. Tá? Então tá, e vamos para o próximo exemplo aqui, tá? Que é só para ver que o momento de inércia faz diferença onde que eu ponho o eixo de rotação, né? Então, nesse problema aqui, ó, eu estou colocando o eixo de rotação bem na quina da barra, né? Tá? Então, a barra está bem na quina aqui. E agora eu vou colocar o eixo de rotação no centro da barra. Tá? Então, tem uma distância A sobre 2 positiva para cá, e tem uma distância menos A sobre 2 negativa para o lado de cá. Tá? Então, ou seja, agora o eixo Z de rotação está aqui, a barra está bem no centro, e ela vai rodar em torno de Z aqui, né? Vai fazer esse movimento aqui. Tá? Então, de novo, né? Então vai ficar um momento de inércia aí. Então, a gente pode chamar I de Z, porque eu eixo ao longo de Z, eu vou chamar só de linha aqui para não confundir com o anterior. Tá? Vai ficar integral. Então, aqui vai ficar, na integral aqui vai ficar, esse aqui é o nosso, a distância é R, né, que é o x, é perpendicular ao eixo de rotação, x ao quadrado vezes ρ dx. Tá? Só que agora os limites de integração, a gente vai ir de menos A sobre 2 até A sobre 2. Então, vai dar ρ, então vai dar x ao cubo sobre 3, então vai ficar 1/3,
né? Aí vai ficar A sobre 2 ao cubo menos A sobre 2 ao cubo. Então, aqui vai dar I Z' igual 1/3 de ρ. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vai ficar 1/8 mais 1/8, né? Que é 2/8, que é igual a 1/4. Vai ficar A ao cubo vezes 1/4. Né? Então, vai ficar 1 sobre 12, ρ vezes A ao cubo. Tá? Agora, né, só lembrar de substituir o ρ, né, para o ρ em função da massa. Então, o ρ é igual a massa do objeto dividido pelo tamanho dele, que é A. Então, IZ' é igual a 1 sobre 12 m ao quadrado. 1 sobre 12. Então, você vê aqui que o momento de inércia diminuiu, né? Nesse caso aqui, a gente tinha 1/3 de m ao quadrado. Esse aqui é 1 sobre 12, né? MA sobre o quadrado. Diminuiu de 4 vezes o momento de inércia, só porque a gente mudou o eixo. Né? Em vez de trabalhar com o eixo aqui na quina da barra, a gente está trabalhando com o eixo de rotação bem aqui, né? Então, assim, é importante, né? Isso aqui evidencia, né, que para a gente colocar um objeto em rotação, né, o quão fácil, né, ou quão difícil vai ser colocar um objeto em rotação vai depender desse momento de inércia, né? E não depende só da massa do objeto, né? Depende de onde está o eixo de rotação, né? Então, por exemplo, para esse caso, colocar essa barra em rotação aqui, eu vou ter que gerar um torque maior aqui, em comparação com esse aqui, tá? Colocando o torque na mesma posição, né? Porque o momento de inércia é maior. Desse caso aqui, o momento de inércia é maior. Né? Ok. Agora vamos para mais um exemplo aqui, que é dois exemplos aqui. Primeiro esse aro. Tá? Então, um aro aqui ele é um círculo, né? Um círculo de raio A. Tá? Então, aqui é um círculo de raio Azinho. Tá? E eu só tenho massa na circunferência aqui, né? É um aro. Tá? E a gente vai colocar o eixo de rotação bem nesse ponto aqui, ó. O eixo de rotação ao longo de Z, que está fora aqui da tela aqui. Tá? Então, momento de inércia. Então, IZ então, vai ser igual. Então, integral. Né? Agora, quem que está fazendo o papel aqui do vetor, né, que vai ligar o eixo de rotação até a massa do objeto? É essa distância aqui, né? Essa distância aqui é o nosso Rzão. Tá certo? Só que nesse caso eu só tenho massa no raio, né? No raio igual a A. Tá? Então, isso aqui vai ficar sendo uma constante A ao quadrado. Tá? Porque esse aqui, Rzão, só tem massa onde que está o A. Então, A ao quadrado, tá? Vezes a densidade, né? Vezes o elemento aqui, o elemento de tamanhozinho desse aro aqui, que é um elemento, vamos chamar de dr aqui. Tá? Dr. Esse A ao quadrado pode sair da integral, né? Então, A ao quadrado, e vai ficar uma integral aqui de ρ vezes o elemento de tamanho dr aqui. Tá? Só que isso aqui, ó, isso aqui é a massa do objeto, né? Tá? A integral de ρ ao longo do todo o objeto, né? Isso aqui é a própria massa, então, que vai ficar simplesmente ma ao quadrado. Tá? Então, para um eixo de rotação aqui, o momento de inércia do objeto fica sendo ma ao quadrado.
Tá? Então, tá. Então agora vamos para esse disco. Tá? Então vamos calcular um momento de inércia Z. Tá? Então o disco ele tá no plano XY aqui. Tá? Então tem os eixos X, Y aqui e o eixo Z está aqui fora do plano do disco. Está perpendicular ao plano do disco. Tá? Então vai ficar a integral. Bom, agora eu tenho a massa do objeto tá distribuído ao longo dele todo, né? Então, a distância R, que é perpendicular ao eixo de rotação, que é o eixo Z, né, vai ser esse Rzinho aqui, né? Vai ser o vetor Rzinho aqui de coordenada polar aqui, né? Então, vai ser Rzinho ao quadrado, vezes a densidade de ρ, vezes o elemento de área dA do círculo aqui. Né? Desculpa, do círculo, do disco. Vai ficar integral, o ρ pode sair da integral, vai ficar R quadrado. Né? Aí o elemento de área para um disco, né? É 2π vezes R vezes dr, né? Tá certo? Eu vou dividir, né? Eu divido esse disco em vários círculos, né? De raio 2πr e faço o raio do círculo ir de 0 até A, que é o raio total do objeto. Vai ficar 2π vezes ρ, integral de R ao cubo dr, de 0 até A. Então, IZ vai ficar 2π vezes ρ, R a quarta sobre 4. Vamos substituir por A de uma vez. Então, vai ficar A quarta sobre 4. Tá? Então, quer dizer, ficou π, ρ, A quarta sobre 2. Né? Bom, agora a gente tem que lembrar de substituir o ρ, né, pela massa do objeto. Então, a gente tem que a massa m do objeto é a densidade vezes a área do disco, né? Que é π vezes o raio ao quadrado, π ao quadrado. Então, quer dizer, ρ é igual a m sobre π ao quadrado. Então, daqui a gente tira aqui z π sobre 2 vezes a quarta, vezes o ρ vai ser m sobre π ao quadrado. Corta esse π, que vai ficar ao quadrado, corta com esse aqui. Então, vai ficar m ao quadrado sobre 2. Tá? Então, esse aí é o momento de inércia do disco. Tá? Tem alguma dúvida aí? Por enquanto? Está tranquilo. Tá. Então, aí eu vou colocar lá no Moodle, tá? Vou deixar de exercício para calcular o do cilindro e o da esfera. Tá? O do cilindro, vocês vão ver que é igualzinho do disco. Tá? Não faz diferença eu ter massa ao longo de Z aqui, que está o eixo de rotação, não. Tá? Não faz diferença. E depois tem um cálculo da esfera. Professor, quando você considerou aí o ρ, você considerou que o disco não tem profundidade? Isso, o disco é um disco fino, tá? Ele só Tá. ele só tá no plano XY, ele não tem nenhuma dimensão em Z. Uhum. E o Tá? momento de inércia sempre vai ser o menor quando o eixo está no centro de massa do objeto? Ou não tem nada a ver? Acho que não dá para falar isso de maneira geral, não. É que eu tomei o exemplo da barra, né? Que quando... Assim, faz sentido isso que você falou, né? Agora, se for um objeto que tem uma distribuição de massa que não seja homogênea, igual essa aí, né? A gente está considerando uma densidade homogênea, né? Aí acho que não necessariamente isso aí é verdade. Tá? Beleza. Aí pode estar outra coisa.
Mas espera, ó, baseado nessa afirmação, tipo, não seria onde está, difícil de precisar assim, mas onde está o centro de massa do objeto? Porque você não teria que girar a parte com mais massa? Você está falando, por exemplo, aqui na barra, né? Sim, O centro de massa dela está aqui e a gente mudou o eixo para cá, né? Para a posição do centro de massa. Então tá, para esse caso aqui, o momento de inércia ficou menor mesmo, né? Aí você quer argumentar, então, que ele fica menor. Como é que você falou? Só quando para. a gente coloca o eixo de rotação no centro de massa, passando pelo centro de massa. Tá, mas aí você deu uma justificativa para isso, que aí qual que foi mesmo? Por que que. Porque você vai ter que. Como é que fala? Movimentar menos massa se você está no centro de massa, é isso? É, É, Então, me parece uma afirmação lógica, assim. Eu acho que faz sentido isso, tá? O que eu não sei agora é se a gente pode generalizar isso aí de deixar bem geral e falar que sempre isso aí vai acontecer, sim, sim. tá? Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, não. Então, não sei a resposta. Também eu concordo mesmo. Eu vou tentar ver se existe alguma coisa nesse sentido, assim, que eu saiba, eu não conheço nenhuma afirmação geral, assim, não. Mas eu dou uma olhada, assim, né, igual você falou, acho que faz sentido. É que, tipo, por exemplo, a gente sabe que para barra funciona, mas pegando assim um martelo, né? Que o peso estaria assim mais para a base do martelo. Eu acho que Uhum. se você girar no centro de massa seria o melhor ponto. Mas é difícil É, precisar, tipo, para todos os objetos do mundo, até porque são muitos. pois é, talvez exista alguma coisa geral, né, algum tipo de teorema, alguma coisa, mas agora realmente eu não sei falar. Não sei te falar com certeza. Mas faz sentido, né? Então, o problema é se o ρ não for uma constante, se o ρ for alguma função aqui, aí, eu acho difícil pensar em como mostrar isso. Mas eu vou olhar em outros livros, ver se eu acho alguma coisa nesse sentido. Aí eu coloco lá no Moodle.